palavra para compartilhar com a igreja, né? Daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e daquilo que eu tive que viver hoje, né? Porque a vida do pastor, do pregador é assim, né? A gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Então, quando Deus fala com nós uma mensagem, ela primeiro toca no nosso coração para depois tocar no coração da igreja, né? Então, a gente tem que falar daquilo que nós estamos vivendo. Então, hoje, o nosso encontro de fé, eu quero falar exatamente sobre um exemplo de fé. Um exemplo de fé. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Diz assim o texto: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de forte chuva. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, e disse: Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar, e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que tem nos ensinado, que tem ministrado aos nossos corações. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nos abençoe nessa noite. Ó Deus, que possamos ser edificados pela Tua palavra em tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, que os corações aqui estejam abertos para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos ensinado, que os Teus anjos estejam acampados ao redor aqui, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Elias é considerado um exemplo, um homem de fé, um exemplo de fé. Eu não sei se você tem algum exemplo na sua vida de alguma coisa, de alguma área, né, que você se interessa aí, tem algum exemplo, mas eu conheço uma história de um homem indiano, não sei se vocês já ouviram falar, ele chama Manji, né, o sobrenome dele é Manji, conhecido como o Homem da Montanha. Em 1959, a sua esposa ficou doente, eles moravam numa aldeia no alto da montanha, e ela precisava de cuidados médicos, mas acabou morrendo, porque da onde eles moravam, até descer a montanha e chegar no local mais próximo para ter um atendimento, era 55 quilômetros de distância, né? E então a sua esposa, por falta de atendimento, acabou morrendo. E esse homem, devido a essa tragédia, ele decidiu que ninguém mais passaria por aquilo que ele passou. O que ele fez? Ele pegou um martelo e pegou uma talhadeira e por 18 anos, desde 1960 até 1982, ele foi quebrando a montanha e fazendo um caminho no meio da montanha durante 18 anos. Ele construiu com um martelo e uma talhadeira uma estrada que ligava essa aldeia até o hospital mais próximo, reduzindo o caminho de 55 quilômetros para 15. Olha que exemplo, ele foi considerado tanto um exemplo para a humanidade que quando morreu, teve um velório de honras lá feito pelo governo da Índia, porque realmente é uma pessoa que marcou a sua história, né, se tornou um grande exemplo para nós, para a humanidade. E Elias é esse exemplo para nós de homem de fé e de coragem. Nós sabemos que Elias, ele realizou milagres poderosos. Ele enfrentou reis face a face, enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel, mas a Bíblia diz que ele era apenas um homem. Tiago vai nos dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porque eu sempre gosto de frisar isso, porque
quando a gente olha para esses homens de Deus na Bíblia que fizeram coisas extraordinárias, a impressão que a gente tem é que são pessoas diferentes, que são seres humanos extraordinários, são mutantes, são semideuses, mas na verdade eram homens, assim como nós, feitos de carne e osso, sujeitos às mesmas emoções, aos mesmos problemas. O próprio Elias teve medo, né? Depois de realizar um milagre aqui no capítulo 18, quando o fogo desceu no altar, ele teve medo porque Jezabel queria o perseguir, mas ele serve para nós como um exemplo de fé. Sabe por quê? A gente costuma dizer o seguinte: as adversidades da vida, ela vem para provar a nossa fé. Mas eu te digo o seguinte, que as adversidades da vida, ela vem para revelar a nossa fé. É no momento de adversidade, são nos momentos mais difíceis que a nossa fé, ela não é provada, ela é revelada. Hoje eu precisei e eu tive que revelar a minha fé lá do hospital, diante dos médicos, porque eram coisas que eu não podia fazer, não tinha nada que eu pudesse fazer. O centro cirúrgico parecia um mercado de peixe, assim, entrando e saindo gente, uma gritaria, uma correria, porque era algo de emergência, e eu fiquei na porta só assistindo, olhando, e a única coisa que eu podia fazer, e foi o que eu fiz, foi o quê? Orar, falar com Deus. Foi a única coisa que eu podia fazer. Então, são nos momentos difíceis que a nossa fé, ela é revelada. Por isso nós temos que aprender com essas pessoas que são exemplos de fé para nós, para que a gente possa colocar em prática quando há a necessidade. Porque nós não vamos precisar colocar a nossa fé em ação quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo, quando tudo estiver calmo. Nós vamos precisar colocar a nossa fé em ação nos momentos difíceis. São nos momentos de adversidades. Então nós podemos, o que caracteriza a fé de Elias aqui, que nós podemos dizer que ele foi um grande exemplo para nós, né? Quais as características então de um homem ou de uma mulher de fé, que vive pela fé? Em primeiro lugar, um exemplo de fé, ele não vive pelas circunstâncias. Ele não vive pelas circunstâncias da vida. Olha comigo novamente o versículo 41, no começo do texto. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, ou de chuva forte. Se você olhar no início do capítulo, ou até mesmo no capítulo 17, nós vamos ver que Elias anunciou a Acabe que não choveria enquanto ele não orasse, enquanto ele não falasse com Deus. E nós estamos aqui num período já de seca, que durava 3 anos. Nós já estávamos em 3 anos de seca, sem chuva, sem nada. Você pode imaginar como que fica uma situação de um país que é 100% agrícola, a sua economia é 100% agrícola, como que ficaria em 3 anos sem chover? Nós ficamos agora aí há 2 meses praticamente sem chover, ou um pouco menos, ou um pouco mais, não me lembro, mas a gente já vê os problemas que começam a surgir, né? São problemas respiratórios, aquela coisa toda, mas na alimentação a gente acaba não sendo muito afetado, porque tem supermercado, tem estoque, tem alimento importado, coisa industrializada, mas aqui nós estamos falando de uma situação 100% agrícola. Se não tem chuva, não tem plantação, não tem colheita, vira um caos. E nós vemos aqui que o caos estava instaurado em Israel. Não havia comida. Tanto que Acabe manda buscar coisa no Egito, porque não tinha água para alimentar os animais. Elias, no capítulo 17, ele vai para o riacho, você se lembra da história? O riacho seca, porque não havia chuvas. Então, a situação era completamente desfavorável aqui. Elias estava vivendo numa circunstância totalmente desfavorável. Mas ele não viveu por aquilo que ele estava vendo. Ele não viveu pelas circunstâncias que estava aqui acontecendo. O que ele fez? Ele falou para Acabe o seguinte: vai comer e vai beber, porque eu já ouço o som de forte chuva. Mas qual o sinal que Elias tinha de que ia chover? Qual era o sinal? Nenhum. Ele não tinha o sinal. Depois que ele fala com Acabe, nós lemos no texto, depois que ele fala, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai orar e ele pede para o seu auxiliar
e fazer o seguinte, olha, sobe lá no alto do Monte Carmelo, eles estavam perto do Monte Carmelo, e falou, sobe lá e olha no mar. O menino foi lá, olhou, voltou, falou, nada. E ele foi por 7 vezes. Na 7ª vez ele falou assim, ó, tem uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão de um homem. Só que Elias soube disso depois. Ele soube disso depois, mas ele disse para Acabe exatamente isso. Se prepara, porque eu já estou sentindo o cheiro de chuva, sem nem antes ver a chuva. Você já ouviu falar de engenheiro de obra pronta? Já ouviu falar? É fácil falar que vai chover quando você vê o céu escuro, né? Aquele vento, o céu escuro, você fala assim, ó, se prepara porque vai chover. Isso é o que nós chamamos de engenheiro de obra pronta. Mas você falar que vai chover num tempo totalmente adverso, Elias não estava vivendo pelas circunstâncias da vida. Essa imagem que está aqui foi uma imagem que eu mesmo tirei, lá em Israel, do alto do Monte Carmelo. A mesma vista que Elias passou para o menino aqui é essa vista aí. Nós estamos olhando o mar. Se eu falar para você que choveu depois disso, você acredita? Não? Mas não choveu. Não choveu. Tem sinal de chuva aí? Era mais ou menos assim como ele estava vendo. Mas Elias falou assim, se prepara porque vai chover. Eu estou sentindo o cheiro de chuva. Agora, da onde Elias tirou isso? A resposta está no versículo 1. Olha aí no versículo 1. Antes dele falar para Acabe, olha o que Deus falou para ele. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa seca, o Senhor Deus ordenou a Elias, vai apresentar diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias tinha uma palavra de Deus de que ia chover. As circunstâncias eram completamente desfavoráveis, não tinha sinal de chuva. Mas ele tinha uma palavra vindo da parte de Deus falando que ia chover. E foi através disso que ele baseou a sua vida, foi através disso que ele foi falar com Acabe, dizendo, prepara-se porque vai chover. Um homem, uma mulher de fé, uma pessoa que vive pela fé, ele não se baseia nas circunstâncias da vida. Aquilo que está ao redor dele não determina o que vai acontecer. Ele não vive baseado nos noticiários, ele não se abala quando o que está acontecendo ao redor é algo ruim. A vida dele está firmada na fé em Deus, em uma palavra que vem de Deus, mesmo que essa palavra contrarie tudo aquilo que nós estamos vendo, ouvindo e acontecendo. A palavra que ele tinha era, vai chover. O tempo estava um céu limpinho, um sol escaldante, mas a palavra é essa, vai chover. E Elias se baseou nessa palavra. Deus falou que vai chover, então vai chover. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida? Você se abala quando as circunstâncias são desfavoráveis? Ou você está debaixo de uma palavra vindo da parte de Deus? A palavra do Senhor para nós é a seguinte, Ele está conosco. Ele disse para Josué, não se desanime, tenha coragem, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Essa é a palavra que nós temos. Jesus, antes de ir para o céu, ele disse, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Nós temos uma palavra. Nós não podemos viver pelas circunstâncias da vida. Nós sabemos que Deus não está preso a tempo, Deus não está preso à natureza, Ele não é limitado por nada. Um homem de fé não baseia a sua vida no natural. Ele vive pelo sobrenatural de Deus. A gente assiste o noticiário, tem notícia boa ou não? A economia vai melhorar? Vai melhorar? Vai todo mundo receber um aumento salarial? O noticiário, a gente olha para o noticiário e o que acontece? O quê? É crise disso, crise daquilo outro, é guerra, é isso, aquilo mais. O noticiário é só tristeza, mas a gente não vive baseado no noticiário. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é Haddad, não é ninguém que toma conta da nossa vida. A nossa vida está firmada em Deus, em uma palavra que nós temos da parte de Deus. Deus não está preso a estatísticas.
A gente olha no noticiário e a estatística disso, não sei o que lá. A estatística é uma coisa legal para medir as coisas, mas Deus não está preso a essas coisas. Eu trabalho na USP, sou um funcionário, tenho o meu salário fixo todo mês lá, o mesmo valor certinho. Mas quem é empreendedor aqui, quem trabalha por conta, um profissional liberal, sabe como é que é os desafios que você tem todos os dias, né? Mas como é que é? Quando a semana começa mal, quando as coisas começam ruim, quando os clientes né, diminuíram em relação daquilo que você esperava, daquilo que você mede, daquilo que você coloca lá, como é que é? Você já começa a pensar, essa semana vai ser ruim. Já estou vendo, já vi tudo, que as coisas não vão ser boas. Ou você está debaixo de uma palavra dizendo o seguinte: a provisão de Deus vai chegar. Um homem de fé coloca a sua fé em ação no momento de adversidade. Se você tem uma palavra vindo da parte de Deus, você então tem tudo. Não te falta absolutamente nada. E é por ela que nós temos que viver. As circunstâncias ao nosso redor podem dizer que está faltando algo, que tem alguma coisa que não está dando certo, que tem alguma coisa que está errada. Mas se nós temos uma palavra vindo da parte de Deus, nós vivemos por essa palavra e não pelas circunstâncias. Amém? Um homem de fé não vive pelas circunstâncias. Segundo lugar, um homem de fé, ele é perseverante. Diga comigo, perseverante. O que é uma pessoa perseverante? É alguém que não desiste. No versículo 42, nós vemos que ao Elias dar a palavra para Acabe, ele estava no alto do monte, e a primeira coisa que ele foi fazer, dobrou os seus joelhos e foi orar. Foi orar. Nós tivemos o prazer de dobrar os joelhos e orar no mesmo lugar que Elias orou, aí no alto do Monte Carmelo. Foi uma experiência sensacional, algo realmente grandioso. Mas Elias foi orar, e o texto não fala a oração dele, mas eu imagino que a oração foi o seguinte: Senhor, o Senhor disse que ia chover, eu falei para Acabe que vai chover, então, em nome de Jesus, faz chover. Quando ele termina a oração, ele pede para o moço ver, e aí, tem sinal de chuva? Nada. O que ele faz? Vai orar de novo. Por 7 vezes, ele continua, até ele ver o mínimo de sinal de que a chuva estava vindo. Uma pessoa que persevera, ela persevera em oração. Até quando? Até ver ou viver aquilo que está esperando, aquilo que está orando. Ela não desiste. Se Elias não fosse um exemplo de fé, na 4ª ou na 5ª vez ele ia falar assim: ô menino, vamos embora que não deu não. Não deu, não funcionou. Eu me lembro uma vez que um adolescente chegou para mim, eu era líder de jovens lá na Central, e chegou um final de culto de jovens, um adolescente, um menino de uns 13, 14 anos, falou assim: Vitor, né, não era pastor ainda, ele falou: Vitor, eu estou com uma dor aqui e tal, não sei o quê, você pode orar por mim? Falei: claro, vamos orar. Estendi as mãos sobre ele e orei por ele. Ele foi embora. Chegou no sábado seguinte, ele chegou e falou: Vitor, posso falar com você? Eu já imaginei, falei: vai contar um testemunho. Falei: pode falar. Ele falou: sabe a oração que você fez sábado passado? Falei: sei. Ele falou: não funcionou. Eu continuei com dor. Eu falei: é mesmo? Falei: obrigado pelo testemunho, né? Obrigado pelo testemunho. Mas nós temos que perseverar em oração. Elias tinha uma promessa. A promessa foi dada para ele o seguinte: olha, vai se apresentar diante de Acabe, porque eu vou mandar chuva. A promessa era: vai chover. Elias foi orar e pedindo a Deus pela chuva. Nós precisamos perseverar em oração. Você está esperando por alguma coisa? Você quer ver alguma coisa? Você está esperando viver alguma coisa? Você tem uma promessa de Deus? Você tem uma palavra da parte de Deus? Continue perseverando. Não desista. No caso aqui de Elias, foi talvez alguns minutos, ou talvez horas. Mas tem gente que tem que perseverar por anos. Mas um exemplo de fé, ele não desiste. Nós vamos perseverar até o fim. Até quando? Até o fim.
até o fim. Nós vamos viver perseverando. Quando o jovem chegou e falou assim, ó, tem uma nuvenzinha, pequenininha surgindo do mar. Elias falou, esse é o sinal. Esse é o sinal que Deus respondeu a minha oração. Você consegue ver nuvem ali? Por incrível que pareça, quando eu tirei essa foto, lá no fundo do mar, se você olhar lá no fundo do mar, tá vendo lá, pontinho branco? Não tinha nuvem nenhuma, lá no fundo do mar, uma nuvem pequenininha. Quando eu tirei essa foto, falei para o pastor Rodrigo, falei, dá uma olhada lá, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi isso que Elias viu, foi isso que o servo dele viu. Ele orou, perseverou, até quando ele disse, subiu uma nuvenzinha, é o sinal de que a chuva está chegando, de que a chuva está vindo. Em nome de Jesus, persevere, não desista, não pare de orar, não pare de buscar Deus, continue firme em oração. Se você é um homem, uma mulher de fé, você tem ouvido a palavra de Deus, você tem recebido uma palavra do Senhor, tem uma promessa, se Deus te prometer algo, olha, Ele vai fazer, Ele vai salvar, Ele vai tocar na vida daquela pessoa, Ele vai dar aquilo outro. Se você tem essa palavra, se essa palavra veio de Deus, persevere. Porque na hora certa, ao menor sinal, Deus vai mandar chuva sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, um exemplo de fé, ele é otimista. Essa palavra é, até um pouco estranha, mas o otimista, o sentido real da palavra, quando nós olhamos para o dicionário, eu até anotei aqui, é uma pessoa que acredita em resultados favoráveis. Uma pessoa otimista é uma pessoa que acredita em resultados favoráveis. Logo, o que é uma pessoa pessimista? É alguém que não acredita. Se é alguém que acredita, é alguém que tem fé. Nós precisamos ser otimistas, não é no sentido de pensar positivo, mas otimista no sentido de acreditar naquilo que é favorável, nos resultados favoráveis vindo da parte de Deus. Elias, no versículo 44, ele acreditou, quando ele recebeu do jovem, quando ele recebeu a seguinte resposta, só vejo uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Elias falou assim, é o que basta. Uma pessoa otimista como Elias, ele disse, é o que eu precisava, é a resposta que eu precisava. Um homem de fé responde dessa maneira, é a resposta que eu precisava para saber que Deus vai fazer. A chuva está chegando, a chuva vai vir chuva. Agora, irmão, você conhece alguém pessimista? Conhece ou não? Dá tristeza de conversar com gente pessimista, não é? Lá na USP, onde nós trabalhamos, na equipe de trabalho lá, na USP ela tem um prêmio chamado de Prêmio Excelência Acadêmica, que todos os professores e funcionários recebem, quando a USP sobe de ranking, nos rankings mundiais aí das universidades, para quem não sabe, a USP está entre as 100 universidades, entre as 100 maiores e melhores universidades do mundo, Então, quando começa o ano, começa a sair os resultados desse ranking, e aí precisa ser um conjunto de rankings, e aí você sai lá uma resposta, USP subiu no ranking. E aí quando começa o ano, eu chego todo ano lá e falo assim para ele, gente, é o seguinte, esse ano é tantos mil reais de prêmio excelência, hein? Aí sabe o que acontece? Aparecem os pessimistas. Ah, você tá brincando. Aqui na USP? Que vá. Esquece. Com esse reitor aí, esquece. A gente começa o ano e fala assim, quem é funcionário público sabe que promoção salarial não é tão simples, não é tão fácil como nós vemos aí na vida privada, Mas a gente chega lá, no começo do ano, o ano passado começou um burburinho, olha, o reitor vai ajeitar aí, vai ter um processo seletivo aí para poder ter promoção e tudo mais, Gente, vamos confiar, vai dar certo, nós vamos ganhar uma promoção e tal. Os pessimistas parecem o quê? Conversa fiada. Isso aí é conversa de peão. Vai ter não. Não vai ter. Aí sabe quando anuncia? Aí quando vem o e-mail lá, anunciado. Instituição do Prêmio Excelência Acadêmica.
Foi validado pelo reitor. O reitor anuncia o prêmio. Aí eu falo para eles, está vendo? Sabe o que o pessimista faz? Mas você já viu o imposto de renda? Você já viu? Você já viu quanto de imposto de renda que vai vir? Para pagar esse tanto de imposto de renda aí, era melhor nem ter mandado nada. Gente pessimista é a pior coisa que tem. Agora, lá fora, lá no mundo, nós podemos até esperar que gente seja pessimista. Agora, crente, filho de Deus, que conhece a palavra, ser pessimista, aí não dá certo. Pessimista não combina com fé. Não combina com fé. Não dá certo. Nós temos que olhar para a situação, mesmo que ela seja desfavorável, e acreditar no resultado favorável. Foi isso que Elias fez. Ele olhou para o tempo. Se você olhar no texto, no final que nós lemos aí, um pouco depois, começa a acontecer o quê? O tempo fecha, as nuvens negras aparecem, começa a dar raio e vem chegando a chuva. Elias ele não esperou o tempo se formar para falar que ia chover. Ele já acreditava que ia chover só quando ele viu a nuvenzinha pequena. E quando se forma uma nuvenzinha pequena, é o que basta para Deus para fazer alguma coisa na sua vida. Você lembra o que ele fez? Como que ele alimentou 5.000 pessoas? Com poucos pães e poucos peixes. 2 pães e 4 peixes, 3 pães, 5, a gente sempre esquece, né, a quantidade, mas a ordem dos fatores não altera o produto, né? 5 pães e 2 peixes, né? Era o que precisava. É uma nuvem pequenininha que precisava para fazer chover. E sabe o que aconteceu aqui no final do dia? O céu desceu, veio uma chuva que descarregou sobre a terra de Israel. Elias viveu tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele, porque ele era um homem de fé. Então, quando você precisar colocar a sua fé em ação, lembre-se disso, acredite no resultado favorável. Eu não sei o que é que você está esperando, eu não sei o que é que você está orando, eu não sei o que é que você está buscando, mas eu posso dizer para você, exercite a sua fé. Se a adversidade chegou, se o momento difícil chegou, é a hora que a sua fé é revelada. É nessa hora que você demonstra a fé, o tamanho que você tem, porque o que Jesus disse para os discípulos? Homens de pequena fé. Há alguns anos atrás eu preguei sobre essa questão, sobre o tamanho da fé. Porque, né, ou você tem fé ou não tem, mas Jesus falou que, olha, você pode ser um homem de pequena fé. Pode ter uma fé, mas uma fé pequenininha. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós estamos esperando. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu passei por uma experiência hoje, a qual eu ainda nunca tinha vivido. Quando eu disse no início que eu precisei colocar a minha fé em ação, porque estava diante de uma situação totalmente desfavorável. Eu não sei se você vai conseguir imaginar, mas eu estava, para quem conhece, eu estava na porta do centro cirúrgico, pessoas num desespero, e aí quando você vê um médico formado, experiente, quando você vê um médico desesperado, aí a situação, você sabe que as coisas estão complicadas. Assim como o pastor Rodrigo e a Ju passaram quando nasceram os gêmeos, né, nasceram prematuros, e aí eles viram, quando o médico chegou, o mesmo médico de hoje, quando chegou já tinha nascido Daniel. E aí depois, na hora que ele chega, ele pega a Luísa dentro da bolsa ainda, vai indo para a UTI, tropeça na escada, e aí eles passaram por essa mesma experiência, de ver o médico e toda a equipe de enfermeiros ali apavorados, sem saber muito o que fazer. E aí eu vi isso hoje. Eu vi um médico que é uma pessoa calma, tranquila,
eu vi ele um pouco desesperado. Chegou até a derrubar alguns instrumentos no chão, e um monte de gente entrando e saindo, e eu de frente ali para a Alessandra, e olha que quando ele cortou a barriga dela e tirou o Natan, ele já tirou ali como pegasse uma bonequinha sem vida. Ele já caiu ali no colchão e simplesmente não se mexeu. Não se mexeu, o pescocinho caído para um lado, já um pouquinho roxo. Os médicos já pegaram, geralmente quando nasce a criança, mostra para o pai, né? Mostra para a mãe. A Lê já tinha apagado porque tomou anestesia geral. Não mostrou para mim, já foi direto para a maca lá, e já ali tinha cinco ou 6 pessoas em volta. E eu já vi pegando o balão de oxigênio, mexendo ali e tal. Eu já sabia o que estava acontecendo. Eu já sabia. E a única coisa que eu pude fazer ali naquela porta foi buscar Deus, foi orar, foi falar com Ele. E quando eu vi que aquilo que estava acontecendo, quando eu vi que o meu filho estava correndo risco de vida, de uma forma assim, mas muito sobrenatural, Deus fortemente falou no meu coração: filho do homem, profetiza a vida. E veio rapidamente no meu coração uma canção antiga, de lá de 2010 e por aí, que é do Ressuscita, que fala sobre, né, o vale de ossos secos. E a canção fala exatamente isso: filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza. E a canção diz: ó terra que estava morta, vale de ossos secos, volte a respirar. Naquele exato momento eu comecei a cantar essa canção, ali de frente para eles, de uma forma que ninguém ouvia, mas eu me lembrei da passagem que Deus falou para o profeta, falou: acaso pode viver esses ossos? Profetiza então, filho do homem, profetiza a vida sobre eles. Eu comecei a profetizar a vida sobre ele, sobre o menino. E de repente eu escuto o médico falando o seguinte: os batimentos cardíacos dele estão normais. Ele falou comigo depois: olha, nós precisamos reanimá-lo, mas ele está bem. Ele está bem, saturação está bem, os batimentos estão bem. É nessa hora, eu creio que ali naquele momento, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas Deus soprou vida sobre a vida do Natan. Deus soprou vida sobre ele. Nessa hora, meu irmão, a gente pode espernear, a gente pode se desesperar, a gente pode cair no chão, entrar dentro do centro cirúrgico, fazer o que for, não adianta nada. Não adianta nada. A única coisa que nós podemos fazer é colocar a nossa fé em ação. Eu falei: Deus, eu não posso fazer absolutamente nada. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é que dá, o Senhor é que tira. Se o Senhor preparou ele para levar, eu falei: eu estou pronto, mas eu creio que o Senhor pode fazer. O Senhor deu saúde até hoje. O Senhor deu saúde. É a única coisa que eu posso fazer, é colocar a minha fé em ação, é exercitar a minha fé, orar, buscar Deus. E eu posso dizer para você: dá certo, funciona, funciona, funciona. Esses meninos estão aqui hoje agora, vão completar 12 anos agora, 12 anos. O pastor Rodrigo e a Ju foram por 45 dias, todos os dias na UTI. E todos os dias eles oravam, profetizavam vida sobre eles, profetizavam vida. Por isso que eu disse para você, meu irmão, nós falamos, nós pregamos aquilo que nós vivemos. Quando nós falamos de fé, você, até hoje eu não tinha noção do que você ir para casa e deixar um filho na UTI, sabendo que você pode receber uma ligação a qualquer momento. Até hoje eu não sabia o que era. Hoje eu sei. E eu só posso dizer que a nossa vida, a vida deles estão nas mãos do Senhor.